Aí a gente vai falar agora nesse capítulo de forças aerodinâmicas, tá? Essa parte do capítulo de forças aerodinâmicas a gente vai entender, agora a gente vai entender por que o avião voa, tá? Então a gente vai falar do perfil assimétrico que a gente viu no capítulo anterior, tá? E a gente vai falar de perfil simétrico. Então essas duas coisas são importantes pra gente, porque explica pra gente como um avião voa, tranquilo? Bom, então a força aerodinâmica pra gente tem um ângulozinho, gente, que é muito importante, que é o nosso chamado ângulo de ataque, tá? Por isso que eu deixei para falar de ângulo de incidência e de diedro nesse capítulo, porque aí depois que a gente falar de tudo, a gente entra com ângulo de diedro e ângulo de incidência. Já falar de todos os ângulos num capítulo só, tá bom? Bom, o que é ângulo de ataque? Se é ângulo de ataque é porque tá atacando. Presta atenção, né? O Sherlock Holmes lá, né? Porque tá atacando. O que tá atacando o quê? É o avião tá atacando o vento, correto? Então vamos lá. Então significa que nós temos o nosso vento, isso aí, relativo. Então, peraí, o avião, no caso é a nossa asa, atacando o vento. Mas quem é a minha linha de referência da asa? A corda. Ó, a corda. Então, corda e vento relativo, nós temos o nosso chamado ângulo de ataque. Tanto que se eu pegar aqui o meu avião, ó, e elevar ele ao vento relativo, só levantar, presta atenção, não vou fazer um voo ascendente, lembra disso, né? Que o vento relativo é contrário ao movimento da aeronave. Então eu não tô assim, tá? Eu não tô subindo, eu tô assim, ó, aqui, ó, corda e vento relativo. Olha o que eu tô fazendo, ó. Eu tô pegando e aumentando o meu nariz. Olha aqui o ângulo de ataque, ó. Corda e vento relativo. Olha como é que eu estou voando, ó. O vento relativo está contrário ao movimento, ó. Olha o meu ângulo de ataque. Isso é ângulo de ataque. Olha como é que ele está elevado. Então, ó, eu aumento o meu ângulo de ataque ou eu diminuo o meu ângulo de ataque, correto? Aumento ou diminuo. Por quê? Corda e vento relativo. Então, ó, eu posso subir ou diminuir o meu ângulo de ataque, correto? Então não confunda ângulo de ataque. Ângulo de ataque é porque ataca alguma coisa. Ataca o vento e a corda, que é a referência da minha asa, beleza? E aí a gente tem o nosso ângulo de ataque, que eu consigo fazer a alteração dele, tá bom? Então o ângulo de ataque seria isso. Importante, por quê? Porque que quando a gente aumenta o nosso ângulo de ataque, bate mais vento no nosso aerofólio. E batendo mais vento no nosso aerofólio gera mais arrasto, tá? Então esse arrasto vai gerar aquele nosso turbilhonamento, né? Que é chamado de arrasto ou turbilhonamento, tá? Que a gente vai ver como arrasto que é causado. Beleza? Então, muito cuidado com essa questão de ângulo de ataque, é um dos ângulos que perguntam na prova da ANAC, tá bom? E aí, entendendo sobre as forças aerodinâmicas que acontecem no avião, tá? Como o avião voa e tudo mais, o que a gente vai ter? A gente já viu aqui, ó, sustentação, peso, arrasto para trás e tração para frente. Olha só como é incrível, como que casamento calha muito bem aqui. Sabe como é que casamento calha muito bem aqui? Olha só para vocês verem como casamento dá certinho aqui. Vamos pegar, entender por que o avião voa, mas vamos pegar as moléculas aqui, ó. Vamos pegar duas moléculas de ar, duas moléculas casadas, tá? E vamos pegar dessas moléculas casadas, tá? Vamos pegar elas aqui e vamos fazer ela, é tipo assim, aquelas situaçõezinhas. Tem um casal aqui, tá? E a gente chega nesse casal e vai falar assim, olha, faz uma coisinha aqui, vamos fazer um teste, tá?
Vamos pegar a molécula e uma ir por baixo no intradorso e uma ir por cima. Como é que é mesmo o negócio? No caso, quando uma vai por baixo, uma vai por cima? Como é que é o negocinho? O quê? Aquela do besterol lá, não é? Ah, dona. Ai, que delícia. É tipo isso, tá? Vamos imaginar que uma vai por baixo, uma vai por cima, né? Ai, que delícia. No caso, ir por cima, né? Não ir por baixo, tá? E vamos imaginar que essas moléculas têm que chegar junto no final, porque lembra, é casado, se é casado e chega separado, dá mó merda. Então, você faz assim, ó, olha amor, vai ali para aquele lugar, eu vou por aqui, e aí a gente se encontra lá no final. Só que aí aqui tem uma coisa muito importante, tá? As moléculas, elas têm que estar em equilíbrio. Então, o que que acontece? Só que olha só, eu aprendi, pelo menos na minha escola, ensinou que a menor distância entre dois pontos é o quê? Uma reta. E a maior distância entre dois pontos? Gente, olha só para vocês verem a distância que a curva percorre, que a molécula que vai por cima percorre, e olha a distância que a molécula que vai por baixo percorre. É uma distância menor. Logo, na linha de chegada lá depois, quem que vai chegar primeiro? Se mantiver a mesma velocidade, quem vai chegar primeiro? A reta, porque ela tem a menor distância a percorrer, então a molécula vai chegar primeiro. Se acontecer da molécula chegar primeiro, elas não vão estar em equilíbrio. Se elas não vão estar em equilíbrio, turbilhonamento. Cuidado. Pai, mas como que eu posso resolver essa situação? Aí eu paro, reflito, penso. E aí o que a gente tem que fazer? Aerodinâmica. E aí o que eu faço? Posso manter a mesma velocidade nas duas moléculas? Pode. Não, isso aí. Não. Por que eu não posso manter a mesma velocidade? Porque a que vai por cima tem uma trajetória maior. Tem uma trajetória maior. Se ela tem uma trajetória maior a percorrer, o que tem que acontecer? Ela tem que aumentar a velocidade. Exatamente. É por isso que quem vai por cima tem maior velocidade, certo? Que faz o salteado numa maior velocidade, entendeu? Então o que acontece? No caso, se for papai e mamãe, né? Aí vai por cima, papai faz a velocidade da mamãe. Então o que acontece? A que vai por cima tem que ter maior velocidade. No caso, a de baixo tem menor velocidade. no caso, é. E aí o que acontece? Olha, vamos lembrar, vamos trazer a memória do nosso amigo Bernoulli aqui de volta. Quando eu tenho maior velocidade, o que acontece com a pressão estática mesmo? Que a pressão da atmosfera é pressão estática. Então, maior velocidade, menor pressão? Estática. E menor velocidade, o que acontece com a pressão estática? Aumenta. Aqui está o porquê bem mineirão que acontece o voo, ou melhor dizendo, a sustentação, por conta da diferença de pressão. Aonde que está tendo maior pressão? Intradorso. Se está tendo maior pressão, gente, olha aqui, ó, maior pressão, o que vai dar para o avião? Sustentação, gente. Então, essa diferença. Então, se um dia perguntarem, olha, por que o avião voa? Não é porque Deus quis assim. Também porque Deus quis assim. Mas é por conta da diferença de pressão entre a pressão que é menor em cima e maior no intradorso. Então, essa diferença de pressão, onde é maior pressão no intradorso. Até dá para conciliar com casamento, né? Ou, né? O homem indo por cima, maior velocidade, mulher indo por baixo.
Quem amola mais no casamento? A mulher, ela pressiona mais o homem. Só que aí vocês vão falar, pô, rapaz, tá falando mal de mulher, não sei o quê. Não! Quem que é o que dá sustentação para uma casa? A mulher. Fala para mim. É a mulher. Ah, aqui quem sustenta a casa, ó. Não é o homem não, o homem só faz o paranauê. É a mulher que suporta a casa, ó, que dá sustentação. Então, olha só, a mulher dá sustentação. Apesar da mulher manter pressão no cara, ele dá sustentação. Só que vamos lá. Por mais que o casamento meu e a minha digníssima pessoa seja um casamento perfeito, nem tanto, porque ninguém é perfeito, né? Ou seja, mas é bom pra caralho, ou seja, é gerado uma coisa boa ali. Só que tem um probleminha. Porque as moléculas, gente, molécula de ar, aqui ó, molécula de ar, tá vendo molécula de ar? Você não tá vendo molécula de ar? A gente não consegue ver essa molécula de ar, então ela é muito fina, ela é microscópia. Ou seja, o que acontece nessa situação? Ela é fininha, a gente não consegue ver. Então, para ela estar em equilíbrio, se eu fizer com a mão assim, já não tem ar aqui atrás de mim, ó. Porque para ela estar em equilíbrio tem que ser uma coisa muito fina, muito fina, para ela estar em equilíbrio. Só que a asa não é muito, o bordo de fuga não é muito fino. Então o que acontece? Parecendo Chaves, né? Gosto muito. Então assim, ela não é fina, porque no bordo de fuga ele tem uma estrutura, senão a asa quebra se for muito fina. Então ele tem uma estruturinha um pouquinho grossinha. Por isso que todo casamento sempre tem uma briguinha, um turbilhonamento. Porra, a mulher comprou, gastou o cartão de crédito inteiro no shopping. Turbilhonamento. Entendeu? A mulher não quer frautear. Turbilhonamento. Paiva fez merda em casa. Turbilhonamento. Certo? Já fiquei 2 meses sem. Turbilhonamento. Ou seja, isso daqui gera um turbilhonamento, gente, por causa da espessurinha que tem. Aí, esse turbilhonamento é chamado de arrasta para cima. Arrasta para cima. Arrasto, tá? Então é chamado de arrasto. Só que vamos lá. Poxa, pai, mas arrasto é uma coisa ruim. A hélice, a asa tá gerando uma coisa boa. É exatamente, gente. Casamento gera uma coisa boa que são chamados os filhos. O filho chama de arrasto. Aí, o filho aí, ó. O nome do meu filho vai chamar o quê? Arrasto. Vai chamar Arrasto o nome do meu filho. Só que vai ser um Arrasto, um nome bonitinho. Eu não posso colocar Arrasto. Tem que colocar o nome de Arrasto alguma coisa. Por quê? Olha só pra vocês verem. Arrasto. Só que aí, o que eles pensaram? Falaram assim, caraca, a gente precisa que a asa gere sustentação. Então a asa vai gerar sustentação. Só que eu não posso fazer com que gere arrasto aqui no bordo de fuga. Correto? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar esse arrasto para fora, o mais para fora possível. Botar os fios para fora de casa. Tem que jogar para fora. Então o que se fez? Olha para vocês verem que a asa é enflechada. Por que a asa é enflechada? Porque a minha sustentação ou a minha pressão, ela vai do bordo de ataque para o bordo de fuga, porém, ela vai da raiz para a ponta. Por quê? Porque eles fazendo isso, qual que é a parte mais fina da asa? A ponta. A raiz é grossona. Se for grossona, quanto mais grossa for, maior turbilhonamento. Ah, então se eu jogar o ar, ou melhor, fazer o ar, induzir o ar a escoar lá para a ponta da asa, opa, então vai ter menor espessura a asa lá na ponta da asa, menor turbilhonamento, menos briga, opa, interessante. Então o que fizeram, engenheiro? Induzir o ar aí da borda de ataque ao bordo de fuga e da raiz para a ponta.
Na ponta da asa é um pouquinho turbilhonado? É, gente, porque tem uma espessurinha que for fina, vai ter um turbilhonamento mínimo que seja, tá? Só que aí, eles não induziram o ar para a ponta da asa? Vai gerar um turbilhonamentozinho? Que vai chamar-se de arrasto. Mas, arrasto, ó, o Sherlock Holmes aí, ele falou assim, já que eu induzi o ar para a ponta da asa, eu vou chamar de arrasto. Eu induzi. Ah, olha só pra ver que difícil que é essa porra. Arrasto induzido. Olha que difícil, meu Deus. Ó só, arrasto induzido. Xereca Holmes estava assim, Xereca Holmes já estava ali no naipe já. Gente, é isso. Arrasto induzido é o aturbilhonamento na ponta da asa. Gerado de uma coisa ruim? Não. Gerado de uma coisa boa. De um casamento. Tá bom, né? É tão bom assim. Casamento é bom, mas morrer queimado é melhor. Então, assim, é gerado de uma coisa boa, porque não ia gerar sustentação se não houvesse isso. Então é gerado, o arrasto induzido é uma coisa boa. Não é que o arrasto induzido seja uma coisa boa, ele é gerado de uma coisa boa que gera sustentação. É essa a diferença de pressão que gera sustentação. E gerando sustentação, gera uma coisa boa, tá? Então, meu filho vai chamar arrasto induzido. Não, vai chamar paivinha mesmo, porque senão não dá, tá? E esse arrasto induzido acontece na ponta de asa, gente. Tá joia? Então, arrasto induzido acontece na ponta de asa. Isso que são perguntas. Aí, uma coisa muito interessante aqui, tá? Se acontecer, quando que eu posso... Eu acho que a maioria das pessoas que entram nesse mundo da aviação e começa a estudar para piloto, para comissário, fica vendo vídeo de avião, fica vendo essas coisas assim e tudo mais. E vocês podem perceber, se você vai pegar um dia vendo a foto de avião, ou foto ou vídeo, você vai ver que normalmente quando o avião está decolando ou pousando, vocês vão ver parecendo uma fumacinha saindo aqui da ponta de asa. Quando ele normalmente está decolando ou pousando. É porque a asa está pegando fogo? Prazer, arrasto induzido. Tá? Mas, Paiva, por que isso acontece? Esse turbilhonamento, anota aí, ele vai ser maior quando em grandes ângulos de ataque e baixa velocidade. Por que baixa velocidade? Porque se diminuir a velocidade aqui no extrador, o que vai acontecer? Os dois vão desencontrar. E desencontrar, turbilhonamento. Então, em baixa velocidade, diminui a velocidade do extrador e diminuindo a velocidade do extrador, turbilhona o ar, gerando mais arrasto induzido. Ele começa um pouco antes aqui, então você vai sentir o acentuado mais ali, porque o homem está desencontrando aqui da manhã aqui. Entendi. Certo? Ou em grandes ângulos de ataque, que no caso acontece da aproximação, que eu vou explicar porque que aeronave grande porte tudo mais, vem com aproximação assim, diferente das aeronaves pequeno porte que vem com o nariz mais para baixo. Vou explicar, tá? Então tem diferença inclusive nessa situação. Agora, por que grandes ângulos de ataque, Paiva, acontece isso? Porque quando eu aumento o ângulo de ataque, eu não tenho mais atrito do ar, mais atrito, mais arrasto. Então, quando, gente, eu aumento o ângulo de ataque, a minha velocidade diminui. Então, se eu aumentar o ângulo de ataque, a velocidade diminui. E se eu diminuir o ângulo de ataque, a velocidade aumenta. Então, peraí. Então, se eu cabral mancha, a velocidade diminui. Se eu picar, a velocidade aumenta. É assim que a gente controla a velocidade numa aeronave. Diminuir o ângulo, né? Aumentei o ângulo de ataque, diminuí velocidade. Diminuí o ângulo de ataque, aumentei velocidade. Então você consegue controlar a velocidade no manche. Então quando você estiver na prática, quero aumentar a velocidade, nariz para baixo.
Quero diminuir a velocidade? Nariz para cima. Não precisa meter a mão na manete de potência. Tá? Quero diminuir para cima. Quero aumentar a velocidade para baixo. Não precisa de potência. Potência a gente vai aprender que a gente coordena altitude. Tanto que vocês vão ouvir falar isso. Velocidade no manche, potência, altitude. Tá? Isso é uma coisa que é controlada na prática. Então, às vezes, você está na aproximação, o instrutor vai falar assim para vocês, olha a velocidade, porque a tua velocidade está drenando. O que você tem que fazer? Potência? Nariz para baixo, gente. Tá? Então, controla no manche a velocidade. Hashtag fica a dica. Tá? Então, aí a gente tem essa situação aqui de arrasto induzido que é gerado uma coisa boa. Então, com grandes ângulos de ataque, com baixa velocidade, a gente vê melhor, né, esse arrasto induzido. Por isso que numa decolagem no pouso é mais comum a gente ver esse turbilhonamentozinho na ponta de asa. Tranquilo? Bom, olha só para vocês verem. Pô, Paiva, beleza, no perfil assimétrico tem essa diferença de pressão que é o que dá sustentação para a aeronave. E nesse ser humano perfil simétrico aqui? Eles não têm a mesma trajetória, a mesma distância a percorrer? Sim. Se tem a mesma trajetória a percorrer, a mesma distância a percorrer, a velocidade e a pressão é a mesma. Então, se não tem diferença de pressão, tem sustentação? Não, gente. Então, no perfil simétrico, não tem diferença de pressão. Não tem sustentação. O que não tem sustentação que eu estou falando para você é que não vai jogar para cima nem para baixo. Ele vai ficar ali mantendo. Pai, mas por que se foi criado esse perfil simétrico, então? Prazer. Estabilizadores. Por que chama estabilizador, gente? Porque imagina esse estabilizador vertical, se ele fosse assimétrico, uma parte dele gerar, o intrador dele gerasse sustentação, ele ficava voando assim, ó. Ou o estabilizador horizontal, se ele tivesse o intrador sustentação, ele ia ficar voando assim, por ter diferença de pressão. Então, esse perfil aqui, estabilizador vertical ou estabilizador horizontal, eles são perfil simétrico. Tá? Porque para estabilizar o voo, porque ele não tem diferença de pressão. Se não tem diferença de pressão, ele estabiliza o voo. Agora a asa não, a asa eu preciso de sustentação. Tá? Agora, existe aeronaves também, gente, aeronaves que são aeronaves acrobáticas. Essas aeronaves acrobáticas, elas têm perfil simétrico. Por que ela tem perfil simétrico? Porque se ela voar igual os aviões comerciais voam, ou de dorso, tanto faz. Por que tanto faz? Tanto de dorso quanto normal, essa aeronave vai produzir a mesma questão de sustentação. A mesma coisa, não vai ter diferença de sustentação. Mas, pai, peraí, se não tem sustentação, como é que essa aeronave voa? Pelo simples fato, aqui eu vou entrar com o ângulo de incidência. Por isso que eu deixei o ângulo de incidência para esse capítulo. Porque o ângulo de incidência é um ângulo fixo formado entre o eixo longitudinal da aeronave e a corda. Por que um ângulo fixo? Ele não altera. Por quê? Eixo longitudinal altera? Não. A corda da aeronave altera? Não. Só vai alterar se eu pegar a asa e colocar assim, ó, corda para cima e eixo longitudinal, corda para baixo e eixo longitudinal. Então não tem como alterar depois que eu peguei aqui e meti a asa aqui, eu não consigo alterar. Então o ângulo de incidência é do avião, inside, ó, é dentro do avião, é do avião. Então ele não altera, é de projeto. Então esse ângulo de incidência é o que faz com que meu avião simétrico, que tem um perfil simétrico, inclusive na asa, que tenha sustentação. Porque aí o que eles fazem? Eles fazem esse ângulo de incidência ser assim, gente, ó. Em vez, vou exagerar um pouquinho só para ter noção. Aqui é o eixo longitudinal, em vez dele ser aqui, ó, retinho igual o eixo longitudinal, eles colocam um pouco para cima. Então ele colocando um pouco para cima aqui, ó, eixo longitudinal, vou colocar na janelinha aqui o eixo longitudinal,
olha o ângulo de incidência. Fazendo isso aqui, ó, e corda, né? Ou seja, fazendo isso, o avião que tem perfil simétrico vai ter, quando ele estiver voando horizontal, vai ter o ângulo de ataque um pouquinho elevado. E um pouquinho de ângulo de ataque que ele tem, dá uma pressãozinha no intradorso, e essa pressãozinha no intradorso que tem faz com que ele tenha sustentação. Fora o motor que essa aeronave tem, que é potente, que a gente vai ver que uma das coisas que gera sustentação é a velocidade. Então, a gente tendo isso, a gente consegue gerar sustentação para esse perfil. Por isso que a aeronave acrobática que usa, ou aeronaves que usam esse tipo de perfil simétrico, eles conseguem ter essa situação, tá? De voar a aeronave com sustentação. Tá joia? Tranquilo? Beleza? Bom, e aí falando de ângulo de ataque, tá? A gente vai ter a situaçãozinha aqui também, importante isso, tá? Porque quando a gente tem essa situação aqui, a gente alterando o ângulo de ataque tem que tomar cuidado. Olha o que eu falei para vocês, tá? Olha só, ângulo de ataque, se eu aumentar o ângulo de ataque, o que que vai acontecer? Gente, o que que vai acontecer se eu aumentar o ângulo de ataque, ó? Vento relativo, olha o meu perfil aqui, ó, certo? Meu perfil, tô desenhando um assimétrico aqui, porque eu falo mais do assimétrico, gente, porque é o mais utilizado, né? Então, para aeronave comercial, então é mais por isso que eu fico usando mais o perfil assimétrico e desenhando mais ele, tá bom? Então, o que que acontece nessa situação aqui? Nessa situação, olha, é como se fosse a aeronave, lembrando, vento relativo está aqui, por quê, Paiva? Porque a aeronave está voando horizontal. Então, eu levantei meu ângulo de ataque. Ângulo de ataque que é entre corda e vento relativo, correto? Então, o que que acontece? Aqui, a aeronave está voando horizontal. Então, se a aeronave está voando horizontal, ela está voando com ângulo de ataque elevado, ó. Ângulo de ataque, corda e vento relativo. O que que acontece nessa situação corda e vento relativo aqui, tá? Quando ela acontece aqui, olha, aqui, lembra que tem um centro de pressão que a gente falou? O que que é o centro de pressão? É a minha resultante aerodinâmica entre sustentação e arrasto. É a nossa resultante aerodinâmica que é aplicada entre sustentação e arrasto. Correto? Que nós temos o centro de pressão, que é a nossa resultante aerodinâmica, a resultante dessas duas forças, da composição e da decomposição dos vetores. E aí o que que acontece nessa situação, gente, quando a gente aumenta o ângulo de ataque? Aumentou o ângulo de ataque, a velocidade, ela diminui do extradorso, porque o ar vai passar por aqui, vai estar impedindo com que ele circunda ali, na verdade, o ar, gente, ele não entende que existe um perfil ali na atmosfera. Parece, não é que o ar é burro, ele não entende que existe uma outra coisa, então o ar vai passar diretão. Quando o ar passa diretão, o que que acontece nessa situação? Diminui a velocidade do ar no extradorso. E diminuindo o ar no extradorso, né, a velocidade do ar no extradorso, o que que vai acontecer? Turbilhonamento. Quando aumentou o ângulo de ataque, a molécula passou direto, diminuindo a velocidade. Diminuiu na velocidade, a molécula do extradorso separou da molécula do intradorso. Então, quanto mais separação que ele tiver, né, de uma molécula de outra, gera turbilhonamento. E esse turbilhonamento é o meu arrasto. Então, à medida que eu estou aumentando o ângulo de ataque, olha só, aqui está tendo maior pressão no intradorso. Por que está tendo maior pressão no intradorso? Porque está acontecendo de jogar muito ar, ó, por conta do ar, está batendo direto aqui na minha superfície. Então, quanto mais eu aumento o ângulo de ataque, maior é a pressão no intradorso, porque vai fazer com que ele, igual a pipa, né? Que vai fazer com que jogue ele mais para cima. Então, à medida que eu aumento o ângulo de ataque, está aumentando a minha sustentação. Só que está aumentando quem também? O meu arrasto. Tanto que, e o que está acontecendo com a minha velocidade? Diminuindo. Então, se eu aumentei o ângulo de ataque, está aumentando a sustentação, mas está também diminuindo a minha velocidade. Por quê? Porque está aumentando o arrasto.
Correto? E aí o que vai acontecer? Vai chegar em um certo limite, tá? Que vai ser chamado de ângulo de ataque. Vai chegar no limite crítico. E aí colocaram o ângulo de ataque? Crítico. Caraca, xereca Holmes. Ou seja, crítico. Chegou no ângulo de ataque crítico. Tá? Por que é crítico? Porque o casamento ali já não aguenta. Você está no limite crítico. Vou separar, não vou separar. Você está no limite crítico, gente. Tá? Esse ângulo de ataque crítico, olha a perguntinha capciosa da ANAC. No ângulo de ataque crítico, a aeronave está com sustentação máxima, é isso aí. Viu como é que induz a pessoa a achar que está no ângulo de ataque crítico e não está com sustentação? Pelo contrário, a gente está com sustentação máxima. Por quê? Porque aí você não está aumentando o ângulo de ataque, não está te dando mais sustentação? Então está te dando sustentação, te dando sustentação, te dando sustentação até atingir o crítico. Então, no ângulo de ataque crítico, a aeronave está com sustentação máxima. Cuidado com isso. Então, esse ângulo de ataque crítico, inclusive, tem o nome também de ângulo de sustentação máxima. Correto? Sustentação máxima. Porque ele vai aumentando o ângulo de ataque, vai ter sustentação máxima. Nesse ângulo aqui, a aeronave ainda está se mantendo e voando? Sim. E é chamado, gente, inclusive, de ângulo ou ângulo de stall. Caraca, é chamado de ângulo de stall? Sim. O ângulo de stall, a aeronave está estolada? Não. No ângulo de stall, a aeronave está com sustentação máxima. Olha a pergunta capciosa que pode ter na prova. Cara, porque fala de ângulo de stall? Ah, na velocidade de stall, a aeronave está estolada? Não, gente. Está com sustentação o quê? Máxima. Porque é esse ângulo aqui, ó. Vento relativo e ângulo de ataque crítico, que é ângulo de stall ou ângulo de sustentação máxima. Então, no ângulo de sustentação máxima ou de ataque crítico, ou no ângulo de stall, a aeronave está aqui, ó, tá tremendo mais que Parkinson, né? E tá mantendo aqui, ó, tremendo e vai mantendo aqui assim, ó. Tá? Ou seja, o que acontece nessa situação? A aeronave está voando. Por que ela está tremendo? Porque o turbilhonamento aqui no extradorso da asa. E aí o que acontece nessa situação? A aeronave está voando. Só que está com ângulo de ataque elevado, está com sustentação máxima. Por quê? Porque existe o centro... Aqui, gente, eu vou fazer o centro de pressão. Por quê? Está tendo centro de pressão, está segurando o avião voando. Ó. Quando perder esse diferencial de pressão, é o quê? Passou do ângulo de ataque crítico, perdeu essa diferença de pressão, perdeu a sustentação, o arrasto vai ser maior do que a sustentação, e aí esse centro de pressão vai perder. Olha o que acontece se eu tirar o centro de pressão, olha. Eu tirei a pressão do intradorso. Então olha o que aconteceu, ó. Tirei. Isso aqui que aconteceu aqui, ó, é o meu conhecido stall. O stall é a perca da sustentação. Cuidado para não confundir com o ângulo de stall. O stall é a perca. Esse aqui é o ângulo de stall, que a aeronave está com sustentação máxima. O stall, que é a manobra stall, é a perca da sustentação. Então, perde essa pressão aqui no intrador se a aeronave estola, que é a perca da sustentação. Correto? Por quê? Porque o centro de pressão... No perfil assimétrico, ele avança para frente, né? Ele avança no perfil simétrico. À medida que aumenta o ângulo de ataque, gente, o centro de pressão avança no perfil assimétrico para dar sustentação.
E quando estola, a aeronave estola para frente, ela não estola para trás. Por quê? Porque o maior peso da aeronave, o centro de gravidade da aeronave assimétrica, da aeronave triciclo, o centro de gravidade está aqui na frente. Ó. Por que está aqui na frente, Paiva? Por isso que a gente precisa da bequilha aqui na frente. O centro de gravidade é o peso da aeronave, é onde une os três, como a gente falou no primeiro capítulo, onde no comando de voo, né, na verdade, no segundo capítulo, a gente falou onde que une os três eixos e o centro de gravidade dessa aeronave está mais à frente. Por isso que, na verdade, o nariz dela fica mais baixo, enquanto a aeronave convencional, ela fica parada assim, ó. A bequilha está aqui atrás e ela fica parada assim no chão, fica parecendo um cachorrinho sentado no chão, porque a bequilha está aqui atrás, aí o centro de gravidade está onde? Mais atrás, tá? Então, por isso que, na verdade, a aeronave fica o quê? Com o nariz para frente, porque o peso está menor na frente. Então, a gravidade veio vindo aqui para frente, então, quando perder a sustentação, vai perder a sustentação aqui da frente, tá? Então, o centro de gravidade, o centro de pressão da aeronave perfil assimétrico, à medida que aumenta o ângulo de ataque, ele avança. Pergunta de prova isso. Tá? Isso é muito falado em prova. E o centro de pressão no perfil assimétrico, no perfil simétrico, tem diferença de pressão? Não. Então, se não tem diferença de pressão, à medida que ele aumenta o ângulo de ataque, o centro de pressão permanece inalterado. À medida que ele aumenta o ângulo de ataque, porque não tem diferença de pressão. Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado com essa situação aqui. Ângulo de ataque crítico, ângulo de sustentação máxima e ângulo de stall é a mesma coisa, tá? Então, no ângulo de stall, a aeronave está com sustentação máxima. À medida que aumenta o ângulo de ataque, no perfil assimétrico, o centro de pressão avança. E à medida que no perfil assimétrico aumenta o ângulo de ataque, ele permanece inalterado. Então, cuidado com essa situação aqui. Tranquilo? Beleza? Tá? E aí, gente, tem uma coisa importante. A gente falou aqui de resultante aerodinâmico, que é onde aplica o centro de pressão. Tem uma coisa aqui muito importante pra gente, que é a fórmula da sustentação. O que que dá sustentação para a nave? Olha aqui, ó. Sustentação, gente, é o chamado CL. O que que é CL? Coeficiente de sustentação. O que é o coeficiente de sustentação, Paiva? Coeficiente de sustentação, ele engloba ângulo de ataque e engloba o perfil, se é simétrico ou assimétrico, tá? Beleza? Aí colocaram um meio aqui, sei lá por quê, Deus quis assim, né? Aí colocaram meio aqui, tá? Colocaram na fórmula densidade. Por que densidade? Quanto mais denso, mais ar a gente tem, mais ar, mais sustentação, tá? Colocaram área da asa. A área da asa influencia bastante na nossa sustentação, tá? E a velocidade ao quadrado. Gente, olha aqui, ó, velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado. Por que que a velocidade está ao quadrado? Você pode ver que ela é a única que está ao quadrado. Tem até um poeminha assim que diz, né? Para que poeminha para colocar no status do WhatsApp? Posso falar? Fala, é bonito, esse poema é lindo, esse poema conquista qualquer corações. Que a velocidade, né? Ou melhor dizendo, que a sustentação é uma flor colhida no jardim da velocidade. Aprende como não fazer, né? É como se diz tem aquele lá, né? Aquele cara que é o avião, é um pincel que pinta o céu. Nossa Senhora, ai, né? Ou seja, então a velocidade, gente, aqui brincadeiras à parte, a velocidade aqui, gente, tá? Ela tá ali ao quadrado porque velocidade é vida. Agora a parte séria, velocidade é vida.
porque velocidade dá sustentação para a gente e eu vou falar isso no tipo de voo. O tipo de voo vai mostrar isso para a gente, tá? Que velocidade é vida e eu comento algumas coisas com vocês na questão disso, na parte prática, tá? Porque uma coisa é o manual da aeronave, outra coisa é o que fala realmente essa situação, beleza? Tranquilo? Tá? Então, sustentação, velocidade aqui pra gente gera bastante sustentação. Inclusive, a forma do arrasto é a mesma que a forma da sustentação. Você vê que incrível, né? Você só troca o L pelo D aqui. Aí, então, você troca o L pelo D, fica CD. Ou seja, o que o arrasto tem influência? A velocidade tem influência, porque quanto mais velocidade, maior diferença de pressão, maior sustentação. Quanto maior a área de asa, mais contato, maior diferença de pressão, maior sustentação. Quanto mais densidade, mais ar, maior sustentação. Quanto maior ângulo de ataque, maior sustentação. Agora olha o arrasto, a fórmula é a mesma. Porque quanto maior velocidade, mais atrito com ar. Mais atrito com ar, maior arrasto. Mais área de asa, mais contato, mais área plana, mais arrasto. Mais densidade, mais atrito com ar. Você tem mais densidade, mais atrito com ar, mais arrasto. E coeficientes de sustentação. Quanto maior o ângulo de ataque, mais contato, mais arrasto. Por isso que os dois estão interligados, fazendo a composição do vetor e gerando a resultante aerodinâmica. A fórmula é a mesma para os dois. Tranquilo? Beleza? Tá? Isso daí é a nossa chamada forças aerodinâmicas aí do capítulo, correto? Bom, aí a gente vai ter o comportamento do perfil, gente. Como que vai funcionar o comportamento do perfil, tá? Esse comportamento do perfil que a gente vai ter aí, tá? O que a gente vai ter nessa situação do comportamento do perfil aí? É como que o perfil vai se comportar, né? Comportamento do perfil é como ele vai se comportar de acordo com a atitude que vai se ter. Beleza, gente? Então, como que a gente vai fazer nessa situação, tá? Eu vou apagar aqui para a gente colocar o comportamento do perfil aqui agora em cada situação. Tá joia? Então, no material de apoio tem toda essa situação, toda a explicação de ângulo de ataque crítico, o ângulo de incidência, que é muito importante, tá? Vou deixar aqui essa situação para sempre ficar pensando, vocês lembrarem disso aqui, que são as forças atuantes na aeronave. Então, é sempre muito importante vocês ficarem lembrando as forças que atuam na aeronave. Tá joia? Bom, como que a gente vai falar do comportamento do perfil, gente? A gente vai pensar no avião nivelado, tá? A gente vai ter aqui assim, ó. Primeiro tipo de comportamento é o ângulo de ataque positivo. Como que eu vou desenhar o meu perfil para ele ter um ângulo de ataque positivo? Essa linha tracejada aqui, gente, que eu fiz, é a minha linha do vento relativo. Lembra que ângulo de ataque é vento relativo e corda? Então, se o ângulo de ataque é vento relativo e corda, eu estou desenhando meu vento relativo aqui. Como que eu vou desenhar o meu perfil para ele ter um ângulo de ataque positivo? Simétrico ou assimétrico, tanto faz. Porém, como que eu desenho ele para ele ser tanto simétrico quanto assimétrico? Ele pode ter o ângulo de ataque positivo. Como que eu vou fazer para ele ser um ângulo de ataque positivo? Isso aqui, ó. A corda tem que ser maior que o vento relativo, não tem? Então, isso aqui, ó. Corda e vento relativo. Então, no ângulo de ataque positivo, o perfil simétrico tem sustentação? E aí? No ângulo de ataque positivo, no perfil simétrico... Não tem sustentação, não tem diferença de pressão. Mas ele tem a pressão no intradorso, lembra?
Lembra que o ângulo de ataque faz influência na forma da sustentação? Se você aumenta o ângulo de ataque, viu para você ver? Ou seja, ele não tem a diferença de pressão. Vou morrer aqui. Né? Ele não tem diferença de pressão. Então, quando ele não tem diferença de pressão aqui, mas ele tem a pressão no intradorso. Então, se ele tem a pressão no intradorso, o que acontece nessa situação? Ele tem sustentação, tá? Então, a sustentação dele aqui é positiva. Você pode ver lá que na fórmula de sustentação, à medida que ele aumenta o ângulo de ataque, ó, coeficiente de sustentação. O que tem no coeficiente de sustentação? Ângulo de ataque e dependente do perfil. Então, você tem depende do ângulo de ataque e do perfil. Se você tem um ângulo de ataque positivo, sustentação positiva. Correto? E ó, perfil assimétrico. Tem sustentação? Tem, porque ângulo de ataque positivo gera sustentação positiva. A ANAC não brinca aqui com vocês. Por que não brinca aqui com vocês? Porque é muito simples. Ângulo de ataque positivo, sustentação positiva. Independente do perfil. Aonde que vem a brincadeira? No ângulo de ataque nulo, já vai raciocinando aí como é que eu vou desenhar o avião para ele ter um ângulo de ataque nulo. Ou melhor dizendo, avião não, perfil. E como que eu vou desenhar o perfil no ângulo de ataque de sustentação nula. Olha a diferença, cuidado. Olha a diferença. Ângulo de ataque nulo e ângulo de sustentação nula. Para responder isso aqui, vamos trazer para um pouquinho para o gráfico, né? Como se fosse gráfico de banco assim, né? Quando a gente fala essa situação de positivo e negativo, vamos pensar em gráfico de banco. Tá aqui, ó, nosso zero aqui que é nulo, né? Vamos imaginar que em um certo mês você ganhou R$5.000, mas você gastou 3. Você ainda tem alguma coisa positiva no banco ou negativa ou nada no banco? Positivo. Você tem alguma coisa positiva. Por quê? Porque o acima do zero está maior do que abaixo do zero. Aí vamos supor que tem uns brigadeiros muito gostosos na Paiva Viejo, aí a pessoa ganha 3.000 no mês e gastou 5.000 com os brigadeiros e os salgados da Paiva Viejo. Você tem alguma coisa ainda na conta? Porque abaixo do zero, abaixo do nulo ali, né? Foi maior, ou seja, você gastou mais do que você tinha. Então, ou seja, está abaixo da linha do zero, então você gastou mais. E agora, quando você ganha 4 e gasta 4, vai ficar com algum saldo? Esse mesmo exemplo a gente usa aqui, tá? Para ângulo de ataque nulo e ângulo de sustentação nula. Como? Como que eu vou desenhar o meu perfil simétrico para ser um ângulo de ataque nulo? Pensa aí, ó. Como que eu vou desenhar? Os alunos estão aqui, ó. Vai desenhar ele assim. É, como se diz o aluno aqui, desenhar ele assim. É, muito bom. Na verdade, gente, eu vou desenhar ele assim, ó. O meio do perfil, ó. Isso.
Meio do perfil, gente. Por quê? Porque para ele ser nulo, eu tenho que ganhar 4 e gastar 4. Então, ó, ganhei 4 e gastei 4. Olha só para você ver. Então, peraí. Tem sustentação ali? Tem sustentação aqui? Se eu ganhei 4 e gastei 4, a minha sustentação aqui é nula. Por isso que no ângulo de ataque nulo, no perfil assimétrico, a sustentação é nula. No ângulo de ataque nulo. Por isso que quando o avião está com o estabilizador ali, beleza. Porque ele está com o ataque nulo ali, ele não tem ângulo de ataque, então não gera sustentação. Então não atrapalha o estabilizador ali. Por isso que é um estabilizador. Tá? Agora, e o meu ângulo de ataque nulo, e principalmente na hora de desenhar, gente, corda e vento relativo, né? Ataque nulo, corda e vento relativo. Como é que eu vou desenhar o meu perfil assimétrico para ele ser um ângulo de ataque nulo? Tem que desenhar com o vento relativo em cima da LCM. Que é da corda, né? Não. No caso é. É. A corda, que é a linha de curvatura, a corda não é a linha de curvatura média. Então, a linha de curvatura média não é que divide no meio? Que divide no meio. Porém, se eu for desenhar ele no meio aqui, eu não vou ser... Aí eu não tenho um ângulo de ataque nulo, viu? Olha só para você ver. Linha de curvatura média. Por isso, gente, que quando eu tô... essas gravações, por isso que eu coloquei aluno dentro de sala de aula para fazer pergunta. Então, quando vocês ouvirem pergunta, são alunos fazendo pergunta. Por que que eu coloquei isso? Porque pode ser a mesma pergunta que vocês estão fazendo. Às vezes você vai falar assim, não, eu tenho que desenhar a linha de curvatura média? Não, tá? Ou seja, a mesma pergunta que os alunos estão fazendo isso aqui, eu estou utilizando para poder a aula ser mais dinâmica para vocês mesmos que estão aí fazendo a aula online, para vocês falarem assim, nossa, esse é o tipo de pergunta que eu faria. É para isso, tá? Para a aula ter um encaminhamento diferente e para eu aproveitar as perguntas que vocês mesmos fazem, tá? Então é para vocês mesmos. Então olha só para você ver a dúvida de um aluno. A dúvida de um aluno é essa. Ah, então eu tenho que desenhar a linha de curvatura média? Não, a linha de curvatura média é ela que separa o meio. Mas quando eu falo ataque nulo, lembra do ângulo de ataque? Ângulo de ataque não é corda e vento relativo? Então, peraí. Corda e vento relativo. Eu desenhei, ó, corda e vento relativo. Olha a diferença. Porque aqui eu vou ter o perfil côncavo e aqui o convexo. Ou seja, tem sustentação aqui? Não. O que acontece? Olha só para você ver. Olha o tamanho aqui do extradorso e olha o tamanho do intradorso. O que aconteceu nessa situação? Eu ganhei mais, ó, tá acima do neutro, ou do nulo, né? Eu ganhei mais e gastei menos. Se eu ganho mais que gasto menos, o que acontece comigo? Tem alguma coisa? Tem. Olha só para você ver. Você tem sustentação, então aqui a minha sustentação é positiva. Então no ângulo de ataque nulo, no perfil assimétrico, a sustentação é positiva. Por quê? Porque o extradorso está acima do ângulo de ataque do que o intradorso. Olha para você ver a diferença. Aí entra uma situação, olha só para vocês verem. Ângulo de ataque de sustentação nula. O que eu estou querendo falar com vocês? Isso daqui, ó. Ganhei 4 no mês e gastei 4. Então, peraí. Aí entra a linha de curvatura média. Porque aí é o meio do perfil. Aí é metade, metade. Ganhei metade e gastei metade. Entendeu? Aí entra a linha de curvatura média. Porque quando eu falo, mas ângulo de ataque de sustentação não é ângulo de ataque corda e vento relativo? Sim, mas como eu estou falando sustentação nula, tem que ser o meio do perfil. Eu não tenho que ter nada para ser, tem que ser igual. Mas no perfil simétrico tem alguma diferença? Não. Então meu problema não é perfil simétrico. A ANAC não vai querer confundir o meu perfil simétrico, porque é a mesma coisa, a sustentação aqui continua nula. Tanto no ataque nulo quanto sustentação nula. Então se perguntar qual o perfil que no ângulo de ataque nulo, sustentação nula, não tem sustentação. Prazer, perfil simétrico. Mas quando a gente tem essa sustentação aqui
de ângulo de ataque de sustentação nula, eu vou desenhar a linha de curvatura média, vou desenhar ele aqui no meio, ó, o perfil simétrico no meio, assimétrico no meio. Tá no meio. Espero que esteja. Só que aí o que acontece? A minha corda tá onde, gente? Olha a minha corda aqui, ó. Olha só para você ver o que aconteceu com o meu ângulo de ataque. Ficou um pouco negativo. E esse pouco negativo me dá uma sustentação ligeiramente negativa. Tem um pouquinho de sustentação negativa no perfil assimétrico, porque o meu ângulo de ataque está um pouquinho negativo. Então, ângulo de ataque negativo, sustentação negativa. Isso aqui eu estou exagerando para vocês, mas no ângulo de sustentação é um pouquinho a coisa, mas é só para exagerar, para demonstrar isso para vocês. Olha só para vocês verem a diferença da situação. Tá? Então, cuidado com essa situação. Beleza? Então, na prova da ANAC vai aparecer escrito ligeiramente negativo. Ligeiramente negativo. Entendi. Na prova da ANAC, inclusive, essas palavras que eu uso com vocês é exatamente... o tempo todo, desde 2011 que eu ministro aula e que eu venho arrecadando materiais assim, melhorando materiais. Então, assim, toda a minha matéria que eu expresso para vocês é matéria baseada, além de ser baseada em livros e tudo mais, em estudos que eu preparo, mas é muito baseado também na prova da ANAC. O que mais cai na prova da ANAC, como pode cair, onde pode confundir. Então é um apanhado de coisas. Então essas palavrinhas que são caídas assim na prova da ANAC, são tudo tirado de prova da ANAC. Então tudo isso que eu falo, aqui, igual aquele linha de curvatura média, que é equidista, pô, não vai cair que separa, vai cair que é equidista. Então, ou seja, essas coisinhas são tudo importantes para a gente ser colocado. Por isso que eu coloco essas palavrinhas para vocês. Tá joia? Então, olha só. Aí, não contente com isso, eles fizeram o quê? Um ângulo de sustentação, um ângulo, na verdade, menor, um ângulo menor do que o sustentação nula. Não é tão complicado isso aqui não, tá? Por quê? O que é um ângulo menor que isso aqui? Pô, um ângulo menor que isso aqui é um ângulo de ataque negativo, concorda? Ângulo de ataque negativo gera sustentação? Negativa. Então, no perfil simétrico, sustentação negativa. E no assimétrico? Também sustentação negativa. Gente, só se tem sustentação negativa, tirando essa situação aqui que é ligeiramente, sustentação negativa é no voo de dorso, tá? Porque ângulo de ataque negativo, aquilo não adianta eu colocar aqui para vocês aqui, porque sustentação normalmente é para cima. Então, quando você coloca no voo de dorso, a sustentação é para baixo, porque a maior pressão é no intradorso. Aí pode haver pergunta, Paiva, mas pô, você falou que o perfil simétrico lá não tem diferença de pressão e aí ele não vai ter sustentação, né? Ou seja, quando ele está de dorso, gente, o que a ANAC quer expressar pra gente, porque se a gente for falar, vamos lá, parênteses, tá? Se a gente for falar alguma coisa de a realidade aqui na situação, falando da física pra gente, vamos entender uma situação. Se eu colocar esse perfil aqui de dorso, não tem sustentação. Mas se eu colocar ele nivelado, ele também não tem. Ou seja, então um ângulo de ataque menor que sustentação nula que ele está querendo dizer é que a gente está com um ângulo de ataque negativo, assim, então minha aeronave está voando, ângulo de ataque negativo. Só está tendo um ângulo de ataque negativo aqui, por que ele está querendo dizer? Ângulo de ataque negativo, sustentação negativa. Ele não está falando por conta do perfil ser simétrico e ele está voando nivelado, tanto faz estar de dorso ou não. O que ele está querendo dizer que o nariz fica um pouco para baixo. E o nariz estando um pouco para baixo gera uma sustentação negativa, tá? E para nós aqui no perfil assimétrico, ele tem a sustentação para cima e se ele colocar... Muita gente quando fica dando aula, o pessoal pergunta falando assim, ah, então aquele negócio do voo lá é mentira? Teoricamente é, né? É um filme,
né? Então, quando a gente tem a situação aqui, gente, a gente tem a sustentação para cima. Se eu colocar essa aeronave assimétrica de dorso, o intradorso está aqui, então a diferencial de pressão está aqui. Vai jogar a aeronave para onde? Para baixo. Aquela situação do voo que está no filme é porque colocou, não sei se vocês já viram esse filme O Voo, mas ele colocou o profundor na posição para baixo. Isso que acontece? Profundor para baixo, o avião também. Então colocou nessa situação. Então o que o cara, depois de estar maconhado e bebido pra caralho, o que ele fez? Ele pegou e colocou a aeronave de dorso. Porque colocando a aeronave de dorso, ele colocou a aeronave picada. E a aeronave picada, teoricamente, ele pensou nisso aqui, ó. Só que aí a aeronave assim ele não tem sustentação. Por isso que ele foi perdendo a altitude. Só que ele perdeu a altitude mais devagar, né? Só que aí você... Depois de maconhado e bebido, o cara pensa qualquer coisa, né? Então, assim, isso aí é um filme, né, e tudo mais, mas só comentando que várias gente, então aquele voo, não sei o quê, muitas coisas na aula lá, o pessoal fica perguntando, né, sobre essa situação. Mas beleza? Então esses aqui são os comportamentos do perfil. Importante que o centro de pressão no perfil assimétrico, à medida que aumenta o ângulo de ataque, ele avança, e à medida que o perfil simétrico aumenta o ângulo de ataque, ele permanece inalterado. Tá joia, gente? Alguma dúvida até aí? Bom, aí a gente falou de arrasto induzido, tá? Bom, vamos falar de falamos de arrasto induzido, né? Vamos falar de alongamento da asa. O que é o alongamento da asa? Gente, o alongamento da asa é a razão entre a envergadura e a corda média geométrica da asa. O que é a corda geométrica da asa? Corda geométrica da asa, prazer, é a corda. Tá? Então, se você está falando, você está pegando corda e envergadura, então peraí, não é a mesma coisa que a área de asa? Teoricamente o alongamento da asa tem a ver com a envergadura. Então, se você aumenta a envergadura, você aumenta a área da asa e aumenta o alongamento da asa, tá? Então, teoricamente, as duas coisas estão bem parecidas, tá? Agora, arrasto parasita. O que é arrasto parasita? O cunhado no churrasco, é exatamente isso. Ou seja, aquele cara que leva, como se diz, leva Itaipava e tira foto com Heineken no churrasco. Aquele cara que leva linguiça e come picanha. Também, tá? O arrasto parasita, o que vocês pensam por parasita? Diz aí pra mim, parasita. Além do cunhado e da sogra também. O que é parasita? Parasita é algo que não produz nada, tá se aproveitando do esforço de outro. Falei? Cunhado e sogra, né? Né? Ou seja, arrasto parasita, a gente não está aproveitando nada, está só aproveitando. Então é coisa que não gera nada, nada. Então, peraí, um exemplo de arrasto parasita. Homem casado, sim. Olha só. Não lembro. Eu o quê? Isso aqui é frauteado. Isso aqui não produz nada se for homem casado. O trem de pouso. Exato! O trem de pouso. Caraca, pai, mas o trem de pouso ali eu tô apoiando a aeronave no solo. Mas você decolou, o que aquela porra vai produzir pra você? Arrasto parasita. Então ele não produz nada além de suportar a aeronave no chão. Por isso que o trem de pouso recolhe. Gente. Tá? Beleza? Então arrasto parasita é por isso que o trem de pouso recolhe. Porque na verdade o que a gente vai ter é o seguinte, porque ele subiu, ele não vai produzir nada pra gente. Não produziu nada pra gente, arrasto parasita. É o que não produz nada no voo, tá joia? Então isso que é um exemplo de arrasto parasita. Arrasto parasita é gerado de uma coisa que não produz nada pra gente. Parasita, tá? E o arrasto induzido? Gerado de uma coisa que produz, inclusive produz a sustentação, que é a diferença de pressão. Então cuidado para não confundir arrasto induzido, que é na ponta de asa, que é gerado de uma coisa boa, com o arrasto parasita, que é gerado de uma coisa ruim. Tá? Então cuidado com essa diferença de arrasto induzido e arrasto parasita,
tá? Aonde a gente falou também dessa situação aí de arrasto induzido, arrasto parasita e tudo mais, tá? Bom, além disso, a gente falou de ângulo de ataque crítico, só para lembrar. O ângulo de ataque crítico, gente, o que acontece no ângulo de ataque crítico? Não confunda, tá? Cuidado, o ângulo de ataque crítico é uma revisãozinha breve que eu estou fazendo dessas forças aerodinâmicas e tudo mais. O ângulo de ataque crítico, gente, é quando a gente vai pegar essa situação, tá? E chegar no ângulo de ataque crítico, gerar o ângulo de sustentação máximo, gerar o ângulo de ataque, né, de stall, né, o ângulo de stall, o ângulo de sustentação máximo, o ângulo de ataque crítico, onde a aeronave começa ali, a partir dali, é o que cai na prova da ANAC, a partir do ângulo de ataque crítico vai começar a haver um turbilhonamento, mas, abre parênteses, mas Paiva, à medida que vai aumentando o ângulo de ataque, já não tem um turbilhonamento? Tem, mas para a prova de ANAC, eles colocam que a partir do ângulo de ataque crítico, se você levantar o nariz a partir do ângulo de ataque crítico, aí vai iniciar-se um turbilhonamento no extradorso. Fecha parênteses, tá? Então, teoricamente, é a partir do ângulo de ataque crítico que se inicia um turbilhonamento para gerar o arrasto maior do que a sustentação, tá? Só ressaltando essa situação, uma coisa é muito o que acontece na prática, outra coisa é muito o que se quer perguntar na teoria, beleza? Por isso que eu falo, abre parênteses e fecha parênteses, para não ser mal interpretado no que eu estou dizendo. Uma coisa eu estou falando que é a teoria, outra coisa que de fato acontece na prática, tá joia? Bom, aí a gente falou de ângulo de ataque crítico, tá? E aí, gente, o que acontece nesse ângulo de ataque crítico? Como que eu posso diminuir, Paiva? Como que eu posso diminuir aquele turbilhonamento que você falou aqui, que acontece aqui na ponta de asa? Tem como evitar? Vamos lá. Não tem como evitar até a atualidade. Tem como diminuir o arrasto induzido. Paiva, como que eu diminuo o meu arrasto induzido? Gente, não sei se vocês já viram, mas eles colocaram o chamado winglet. O que é o winglet? Esse avião aqui tem, que esse é o Uruguaiana 620. Esse daqui, ó, esse avião, ele tem winglet. Olha só para você ver, é aquela pontinha da asa aqui. Porque não é na pontinha da asa que tem um turbilhonamento? Então o que eles fizeram? Essa superfície aqui, o winglet, ela é muito fina. Só que não fina o bastante para evitar. Fina o bastante para pegar e afastar o arrasto induzido na ponta de asa e, além disso, minimizar ele, tá? Então os winglets, eles são feitos exatamente para isso, para diminuir o meu arrasto induzido. Joia? Então, com isso a gente termina o capítulo, né, de forças aerodinâmicas.